Luz, câmera, ação. Bora lá, gente. Live de número 3, reações orgânicas, um conteúdo de extrema importância no seu vestibular. Eu não sei se vocês sabem, mas química orgânica é o conteúdo disparado com o número de questões no Enem, tá certo? E reações orgânicas é um conteúdo que se insere dentro da química orgânica, tá bom? Vocês vão precisar de um pouco de conhecimento de química orgânica, principalmente compostos orgânicos, etc. Tá bom? E como todas as nossas aulas, fiz ela bem divididinha para vocês, para ficar um conteúdo bem didático, tá certo? Ó, dividi ela em 4 partes. Primeiro, introdução aos compostos orgânicos. Segundo, reações de adição. Terceiro, reações de eliminação. E quarto, reações de substituição. Quem já tem um conhecimento de química orgânica deve estar sentindo falta de alguns tipos de reação aí, tá certo? Mas por uma questão de tempo eu resolvi abordar só esses 3, porque eu sei que eles são mais importantes e que aparecem mais nas provas, tá certo? Bora lá. Primeiro, o que são compostos orgânicos, gente? Os compostos orgânicos, eles são substâncias que contêm carbono, para ser mais simples. Mas, para tentar ser um pouquinho mais específico, eu posso dizer que os compostos orgânicos, eles são substâncias que têm carbono e hidrogênio, tá bom? E, além disso, posso dizer também que são substâncias que tem nos seres vivos, né? Apesar de que dessa definição de que os compostos orgânicos são aqueles que estão nos seres vivos já ter sido refutada há bastante tempo, tá? Mas de maneira geral, nos seres vivos nós temos compostos orgânicos, tá? Nos compostos orgânicos eles são divididos em várias classes. Nós temos os hidrocarbonetos, nós temos as cetonas, nós temos os aldeídos, nós temos as aminas, as amidas, uma série de compostos, e cada composto ele vai estar reagindo de uma forma, tá bom? Porém, a forma como eles reagem vai seguir essas diretrizes que eu vou estar ensinando para vocês aqui hoje, tá certo? Mas bora lá, ó. Quais são os principais tipos de reações orgânicas? A gente tem reações de adição, substituição, eliminação, oxidação, e ainda tem mais uma que eu esqueci de colocar aqui para você, que é de polimerização. Polimerização. Gente, que não tiver com a imagem muito boa, se liga no meu áudio aí, tá bom? Se liga no que eu tô falando, porque eu vou estar falando tudo que tá aqui no papel, tá certo? Esses 5 tipos de reação, basicamente. Eu resolvi abordar somente as reações de adição, substituição e eliminação, porque como eu já falei para vocês, esses tipos de reação aqui são mais importantes e são muito mais vistos no vestibular, tá certo? Então, nas reações orgânicas, não só nas reações orgânicas, como nas reações químicas de maneira geral, nós vamos sempre ter quebras nas ligações, tá? Nós vamos ter quebras nas ligações. Quebras nas ligações, para que uma reação química aconteça. Além de quebras, essas ligações vão estar se formando também. Então, um composto ele sai de um lugar, vai para o outro, se desliga de uma coisa, se liga na outra, tá bom? Então, vão ter sempre quebras nas ligações. E para a química orgânica é importante que nós entendamos quais são estes tipos de quebras que podem acontecer, por exemplo, numa ligação química. São 2 tipos. A gente tem a quebra homolítica e a quebra heterolítica. Eu não sei se vocês sabem, mas esse prefixozinho aqui, homo, todo mundo sabe que isso daqui significa igual, né? E esse prefixozinho hetero, todo mundo sabe que isso daqui significa diferente, tá certo? Agora, o que é igual? O que é diferente? Vamos ver aqui. Olha só. Na quebra homolítica, vejam aqui essa ligação cloro-cloro no Cl2. Os elétrons dessa ligação aqui, quando ela se quebrar,
eles vão se dividir igualmente entre os dois átomos, tá certo? Ó, então, quando a ligação se quebrar, lembre-se que numa ligação covalente, como a gente viu na nossa aula de ligações covalentes, cada ligação é formada por um par de elétrons. Então, esse par de elétrons ele vai se romper, vai vir um elétron para cá e outro para cá. E a gente vai ter os dois átomos com a mesma quantidade de elétrons. Isso daqui é uma quebra homolítica. E esses dois átomos com a mesma quantidade de elétrons, eles também são chamados de radicais. Radicais. Tá bom? E o que é a quebra heterolítica? Pela definição de quebra homolítica, vocês já devem saber. A ligação vai se quebrar e um dos elementos vai ficar com os dois elétrons da ligação. Então, essa quebra não vai ser igual, ela não vai ser homo, ela vai ser heterolítica. Então, os dois elétrons da ligação, nesse exemplo aqui que eu coloquei, eles vão para o bromo. E aí a gente vai ter a formação de um ânion e de um cátion. Um ânion é um íon negativo e um cátion é um íon positivo, tá certo? E nessa situação aqui, esse cátion aqui, eu chamo ele de carbocátion. E é muito importante que vocês lembrem desse nome, tá? Carbocátion. Por que carbocátion? Porque é um cátion do carbono, né? Bem óbvio isso daqui. E vai ser formado um ânion. Esse ânion aqui ele é bastante estável. A gente vai chamar ele também, a gente pode chamar ele de nucleófilo. Nucleófilo. Esse sufixo aqui, filo, vem de gostar. Então, nucleófilo é quem gosta de núcleo. Núcleo é positivo. Então, ele é negativo, ele gosta do positivo. O carbocátion também eu posso chamar ele de eletrófilo. Eletrófilo. Por que eletrófilo? Ele é positivo, o elétron é negativo. Então, ele gosta do elétron. Tá certo? Ele precisa do elétron para ele ficar estável. A gente tem que se apegar nessas nomenclaturas porque muitas vezes a gente vai se deparar com elas ou no nosso estudo ou em questões que a gente esteja fazendo, tá? Que a gente esteja estudando. Então a gente tem que se apegar nessas nomenclaturas aqui para entender um pouco melhor os mecanismos de reação, tá? Vista a nossa breve introdução aqui sobre compostos orgânicos e sobre como acontecem as ligações, as reações orgânicas, vamos passar para o nosso segundo tópico aqui, que são as reações de adição. Bora lá. O nome é bastante sugestivo. Bastante sugestivo. A reação é de adição. Adição. Então, eu vou adicionar uma coisa aqui. Tá bom? Quando é que vai acontecer essas reações de adição? Vão acontecer em substâncias que têm ligações duplas ou triplas. Tá? Ligações duplas ou triplas. Vai ter reação de adição em alcano? Não, não vai ter reação de adição em alcano, porque o alcano só tem ligação simples, tá certo? E a reação de adição é quebra de ligação dupla ou tripla. Aqui está a reação geral, ó. Aqui eu tenho um composto orgânico aqui que tem uma ligação dupla, bem aqui no meio. O que vai acontecer? Eu vou adicionar essa molécula AB, de maneira que A vá para esse carbono aqui, e B vá para esse outro carbono aqui. E aí eu vou ficar com o seguinte elemento, com o seguinte composto. C simples. C. Aqui eu tenho o A, que ele veio bem para cá. E aqui eu tenho o B. Tá? E o resto não mexe. Não mexe. Eu só adicionei. Quebrou essa ligação dupla bem aqui. E veio o A para cá. E o B para cá. Bem simples, isso aqui é a forma geral da reação, tá? Vocês se apeguem a essa forma geral aqui, porque todas as outras reações de adição vão acontecer dessa forma. A única coisa que vai mudar são os reagentes, os produtos, do que eu preciso ali para fazer essa reação. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui, exemplo prático de uma reação de adição, é a hidrogenação catalítica. O que é hidrogenação? Hidrogenação é adicionar hidrogênio, né? Catalítica, por que é catalítica? Porque eu uso um catalisador. Normalmente esse catalisador aqui é um metal, tá? No exemplo aqui eu coloquei o paládio, mas pode ser a platina também, se eu não me engano. Essa reação aqui de hidrogenação catalítica é a reação que usam para produzir margarina, tá?
E a gente tem que se apegar nesses contextos aqui também, porque isso aqui cai em prova, tá? É a reação de produção da margarina. Por que que é a reação de produção da margarina? Ó, os nossos óleos vegetais, imagina que isso aqui é a cadeia carbônica de um óleo. Ele vai ter ligações duplas na sua estrutura, tá? Quando ele tem uma ligação dupla, ele vai mudar aqui a forma como ele está crescendo. Pelo fato dele ter uma ligação dupla aqui no meio da cadeia, ele não vai interagir muito fortemente. As moléculas não vão interagir muito fortemente entre si, porque ela meio que dobra, tá? Imagina que ela está indo assim, ela dobra do nada. Então ela não vai se sobrepor diretamente para interagir muito fortemente. Então, por isso que esses nossos óleos, eles ficam no estado líquido à temperatura ambiente. Aí o que que o químico faz lá na indústria? Ele vê essa ligação dupla aqui, ele fala, vou fazer uma hidrogenação catalítica bem aqui, para eu adicionar um átomo de hidrogênio aqui e um átomo de hidrogênio aqui, e essa molécula vai ficar assim, ó. Tá. Dessa forma aqui, as moléculas interagem. E aí, esse óleo, que na temperatura ambiente ele ficava no estado líquido, ele fica no estado sólido. Não sei se essa explicação foi suficiente para fazer vocês entenderem esse processo que é um pouco complexo. Mas vamos ver o mecanismo, ó. Aqui, eu tenho aqui esse composto, que é o eteno. E eu vou adicionar 2 átomos de hidrogênio. Lembra da regra geral? Um vai para cá, o outro vai para cá. Mesma coisa que vai acontecer. Um hidrogênio vem para cá, o outro hidrogênio vem para cá. E aí eu vou formar esse composto aqui, tá? CH3CH3, que é o etano. Simples. Halogenação. Adição de halogênio, tá? Quem são os halogênios? Cloro, bromo, iodo, astato, mas principalmente cloro, bromo e iodo. Esses 3 primeiros. E o flúor também. Flúor, cloro, bromo e iodo. São os principais que vão participar na halogenação. Da mesma forma, ó, um bromo vem para cá, o outro bromo vem para cá. Essa reação aqui, ela acontece na presença de luz. Por isso que eu coloco aqui HV. Então, ó, vai formar esse composto aqui. Um bromo aqui. Um bromo aqui. E aqui, CH2. E aqui, CH2. Ó, faltou o R aqui do outro bromo. Tava boro e eu não prestei atenção, né? Pra ver a diferença que uma letra faz. Outra reação que eu resolvi mostrar para vocês é a adição de haletos de hidrogênio. Por que que eu resolvi mostrar essa adição de haleto de hidrogênio especificamente? Porque acontece um fenômeno bem peculiar nesse tipo de reação, que vocês têm que ficar atentos na hora da prova de vocês. Porque nessa adição aqui, em algumas situações, eu vou poder formar 2 produtos diferentes. E lá na prova de vocês, o examinador vai perguntar qual que é o produto majoritário, qual que é o produto minoritário, o que que produz mais, o que que produz menos nessa reação aqui, tá certo? Então vocês têm que saber, ó, é uma adição de haleto de hidrogênio, então é um haleto, Br, hidrogênio, tá? Halogênio, hidrogênio. Quando eu adicionar esse haleto de hidrogênio bem aqui, vocês concordam comigo que eu posso colocar o bromo aqui e o hidrogênio aqui, ou o bromo aqui e o hidrogênio aqui, não é mesmo? Tenho 2 lugares possíveis para eu colocar esse bromo e esse hidrogênio. Então, o que que vai acontecer? Eu vou poder ter 2 produtos diferentes. O primeiro produto é com o bromo sendo adicionado bem aqui, nesse carbono do meio, né? E o hidrogênio sendo adicionado nesse daqui. Mas eu posso ter outro produto, que eu vou chamar aqui de minoritário, que é o bromo sendo adicionado nesse carbono bem aqui, e o hidrogênio sendo adicionado nesse carbono aqui. Desculpa que eu acabei de falar para vocês que era aqui e aqui, mas não, é nesses 2, tá? Vai sempre adicionar a ligação dupla. Então, o bromo pode vir ou para cá ou para cá. E aí, como é que eu vou saber para onde é que o bromo vai? Aí a gente tem que lembrar da regra de Markov-Nikov, que foi um químico que, através de vários e vários experimentos, ele conseguiu descobrir para onde é que esse bromo vai, tá bom? E aí ele descobriu o seguinte, que numa
adição de haletos de hidrogênio a uma ligação dupla, o hidrogênio vai sempre para o átomo de carbono mais hidrogenado, tá? O hidrogênio vai, na maioria das vezes, para o átomo de carbono mais hidrogenado. Vamos fazer a comparação aqui, ó. Quantos hidrogênios tem esse átomo de carbono aqui? Só tem um. Quantos hidrogênios tem esse átomo de carbono aqui? Tem 2. Então, o hidrogênio vai ser adicionado aqui e o bromo no outro. E não o contrário nesse caso aqui. O bromo no mais hidrogenado e o hidrogênio no menos hidrogenado. Isso daqui não acontece, tá certo? Então, deixa eu escrever bem aqui, ó. O hidrogênio vai sempre para o do carbono mais hidrogenado. Isso aqui é a regra de Markov-Nikov. Vai ter uma situação específica quando eu estiver fazendo essa reação na presença de peróxido. Eu vou ter o processo anti-Markov-Nikov. O que é o anti-Markov-Nikov? Vai acontecer o contrário, né? Markov-Nikov. Não sei nem como é que separa essa sílaba aqui desse nome russo, né? Vai acontecer o processo contrário. O hidrogênio vai para o menos hidrogenado, tá certo? Sempre, lembre-se, na presença de peróxidos, ok? Além dessas reações aqui de adição, gente, tem várias e várias outras. Por que eu resolvi mostrar só essas três? Porque essas três aqui são as que a gente mais vê em prova, tá? São as reações que são mais importantes nesse sentido aqui. São as que vocês têm que aprender. Porém, se apeguem à regra geral, tá? Se apeguem a essa regra geral bem aqui, porque ela é importante. Se você descobrir e entender que a reação de adição acontece dessa forma aqui, tá salvo, tá bom? Bora lá. Reações de eliminação. Reações de eliminação. Mais uma vez, o nome é bastante sugestivo. Se na reação de adição eu estou adicionando, na reação de eliminação eu estou eliminando, né não? Mas essa reação aqui é como se ela fosse o oposto da reação de adição. É isso que eu estou falando aqui, ó. Ela é o oposto da reação de adição. O que vai acontecer, ó? Remoção de um grupo de átomos e forma-se uma ligação múltipla. Na de adição era a remoção de uma ligação múltipla e eu adicionava um grupo de átomos, não era? Não era isso que acontecia? Primeiro exemplo aqui. Desidratação intermolecular do etanol. Ó, esse processo aqui ele acontece com a molécula de etanol. Esse hidrogênio aqui perde um elétron da ligação. Essa hidroxila aqui perde um elétron da ligação. Eu vou ter uma ligação dupla se formando aqui. Eu vou ter esse composto, ó. C dupla C, H, 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 H. E aí essa hidroxila vai se ligar com esse hidrogênio, que forma uma molécula de água. Simples, né? É o oposto, tá? Eliminação é o oposto da adição. Eu estou eliminando a água aqui. Estou eliminando a água. Primeiro exemplo que eu resolvi mostrar para vocês. Por que eu vou mostrar esse exemplo? Porque assim como aquele outro exemplo que eu acabei de mostrar, ele também tem um produto majoritário e um produto minoritário. E vocês têm que saber qual que é o principal e qual que é o minoritário. Que é a desidrohalogenação de haletos de alquila. O que é desidrohalogenação? Eu vou tirar um hidrogênio e um halogênio. Tiro um hidrogênio e um halogênio. Vamos ver o exemplo aqui nesse composto. Ó, aqui eu tenho CH3, CH2, porque esse hidrogênio aqui ficou um pouquinho borrado na minha notação. Um carbono ligado a uma metila e ao bromo. E CH2. Concordam comigo que se eu for fazer essa eliminação, eu posso formar essa ligação dupla. Ou aqui, eliminando esse bromo e esse hidrogênio. Ou aqui, eliminando esse bromo e esse hidrogênio aqui. Eu tenho essas duas formas de fazer essa eliminação. Lembra que essa reação de eliminação vai acontecer na presença de hidróxido de potássio e de etanol, tá?
quem que vai ser o produto principal, quem que vai ser o produto minoritário. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, produto principal. Ó, o produto principal vai ser aquele que eu formo uma ligação dupla bem aqui, tá? Esse aqui vai ser o produto principal. E o produto minoritário vai ser aquele que eu formo a ligação dupla bem aqui, minoritário. Por quê? Regra de Sites-Ev. Regra de Sites-Ev. Quando eu estiver fazendo a desidrohalogenação de haletos de alquila, a ligação dupla vai se formar sempre no carbono mais substituído. Professor, meu Deus do céu, o que diabo é um carbono mais substituído? É um carbono que está ligado a mais átomos de carbono. Preste atenção. Se eu formar a ligação dupla bem aqui, ó, esse aqui que é o carbono 1, que é o carbono da ligação dupla, ele está ligado a 2 átomos de hidrogênio. Está ligado a 2 átomos de hidrogênio. E a 1 de carbono. Eu posso dizer com toda a certeza que esse átomo de carbono aqui, ele é menos substituído do que esse daqui. Por quê? Porque esse daqui, o carbono 2, que é o da ligação dupla, ele está ligado a esse grupo aqui de carbono e esse grupo aqui de carbono, tá certo? Então, esse produto aqui é o mais estável e esse produto aqui vai ser o majoritário, tá certo? Vai ser o produto majoritário. Vou até escrever isso daqui. Ligação dupla se forma no carbono mais substituído. Ok? Lembrem disso, tá? Regra de Sites-Ev. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho depois para se contextualizar melhor, podem ir lá, tá certo? Outra reação que é oposta a uma reação que a gente estudou também, que é a eliminação de haletos vicinais. Ó. Haleto vicinal. O que é um haleto vicinal? É um halogênio que está ali um do lado do outro. Ó. Vicinal. Vicinal vem de vizinhança, tá? Então, é um halogênio que está bem aqui, um do lado do outro. O que vai acontecer? Esse bromo vai sair e se ligar com o sódio aqui, que é o reagente que eu uso para fazer essa reação. Tá certo? Vai formar 2 moléculas de NaBr mais o gás iodo aqui. Tá certo? E a ligação dupla vai se formar. A ligação dupla se forma bem aqui, tá? Pá. Só isso, tá? Vimos a reação de eliminação. Mais uma vez, assim como nas reações de adição, eu tenho várias e várias outras reações de eliminação, mas eu resolvi mostrar essas aqui especificamente para vocês. Se apeguem no processo. Eu vou sempre quebrar uma ligação dupla e aí eu vou adicionar, aliás, eu vou quebrar uma ligação dupla não, eu vou formar uma ligação dupla e vou eliminar aqueles substituintes que estão ali, certo? Bora lá, a próxima. Reações de substituição. As reações de substituição, elas vão se dividir em 2 tipos, tá? Vão se dividir em 2 tipos. E como o nome já está dizendo, substituição, ele vai tirar uma coisa e vai colocar outra. Substitui, tira um, coloca o outro. Eu vou ter a substituição nucleofílica e a substituição eletrofílica. Qual que é a substituição nucleofílica? Substituição é nucleofílica porque o substituinte aqui é um nucleófilo. O que é o nucleófilo? Que eu falei para vocês lá no comecinho. O nucleófilo é aquela partícula, aquele átomo ali, que ele gosta de núcleo. Se ele gosta de núcleo, ele é negativo, tá certo? Então vai ser um átomo ali ou um grupo carregado negativamente. Esse nucleófilo, ele vai substituir um grupo abandonador, que está ligado a uma cadeia carbônica. Então tá bem aqui, ó, a regra geral, nucleófilo mais RB, esse grupo R aqui é uma cadeia de carbono, e o B é o grupo abandonador. Vai formar RNU mais B-. O B vai sair, que ele é o grupo abandonador e ele que abandona. Primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, síntese de álcoois. Síntese de álcoois, ó. Tem esse composto aqui, com um cloro,
que é um bom grupo abandonador, porque ele é uma base forte. Aliás, uma base fraca. E a hidroxila aqui, que é o nucleófilo. O nucleófilo vai ter sempre essa carguinha negativa aqui do lado dele, tá? Vai ter sempre essa carga negativa aqui do lado. A hidroxila vai vir aqui, pá, e vai falar, cloro, vai embora. Aí o cloro vai embora, chorando. E aí eu vou formar esse composto. CH3, CH3, OH, que é um álcool, mais o Cl-, tá? Mais o Cl-. Vamos agora para a substituição eletrofílica. Gente, se apeguem um pouquinho nessa regra geral, tá bom? Porque ela se aplica a N situações. Substituição eletrofílica. Se na substituição nucleofílica quem substituía era o nucleófilo, na substituição eletrofílica quem substitui é o eletrófilo, né não? E quem que é o eletrófilo? É aquela partícula, aquele elemento ou grupo que está carregado positivamente, porque ele gosta do elétron. O nome é eletrofílica, ele gosta do elétron. Essa substituição eletrofílica, gente, ela vai ser muito comum em compostos aromáticos. Por que compostos aromáticos? Porque eles têm bastante elétrons. Não sei se vocês sabem, mas o aromático ele é o composto que ele tem esse anelzinho aqui, que é o anel benzênico. Ele tem várias ligações duplas. Eu represento com esse círculo aqui porque eu acho mais fácil de desenhar. Mas o que ele tem são ligações duplas alternadas que fazem um processo aqui que a gente chama de ressonância. Então ele é rico em elétrons. E aí o eletrofílico que gosta de elétrons, ele vai olhar para quem? O benzeno, né? E aí eu tenho alguns exemplos de substituição eletrofílica lá no benzeno. Primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, halogenação do benzeno. Tenho bem aqui o benzeno e tenho aqui o halogênio. O halogênio vai vir aqui, ataca esse bicho aqui, né? Aí eu vou formar o meu aromático, que tinha um hidrogênio aqui, vai virar um bromo, tá? Vai virar o bromo, mais HBr, certo? Simples. Substituição, sai uma coisa, entra outra. E nitração aqui do benzeno, esse grupo aqui, ó, vai entrar no lugar desse hidrogênio bem aqui. Aí eu vou ter formando aqui NO2 mais OH mais H, H2O, certo? H2O. Bem simples, bem tranquilo, gente. Isso aqui é tranquilo. Por que que é tranquilo? Você está vendo um monte de coisa aí, um monte de nome que você nunca nem ouviu falar na vida. Por que que eu tô falando que isso é tranquilo? Porque geralmente as questões de prova, elas vão te dizer quem que é o composto, vão te dizer quem que é o reagente, vão te dizer o que está acontecendo. Você vai ter só que juntar as coisas, tá certo? Vai ter só que juntar as coisas ali na questão. Então é muito importante que você tenha uma base sólida, principalmente da parte de compostos orgânicos, para você saber a nomenclatura, porque às vezes a questão ela vai te dizer o que é que está se formando ali, mas não vai escrever a estrutura, e se você não escreve a estrutura, você não sabe como é que a reação vai acontecer, tá certo? É por isso que você tem que ter um bom domínio lá da parte de compostos orgânicos que vem antes de reações orgânicas, tá bom? Nossa aula aqui eu acho que foi um pouco mais curta hoje, não sei, perdi a noção do tempo aqui, não sei se a gente está com 20 minutos, meia hora, 40 minutos, mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Hoje eu não trouxe questões, tá? Mas eu vou mandar as questões lá no nosso grupo do WhatsApp, vou pesquisar umas questões aqui rapidinho e mandar lá, e vou ficar devendo para vocês uma resolução de questões de compostos, aliás, uma resolução de questões de reações orgânicas aqui, vou ficar devendo para vocês. Quem sabe numa outra live eu posto um vídeo aqui no Instagram, tá beleza? Então, é isso. Até amanhã. Nossa live de amanhã, se eu não me engano, vai ser sobre soluções. E tchau, tchau. Tá bom, gente? Muito boa noite para vocês. Agora vamos embora lá assistir a live da Marília Mendonça, né? Sei que tá todo mundo assistindo lá, por isso só tem um pouquinho de gente aqui. Tchau.